Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. O Fala Carlão continua na COP27 aqui em Sharm el-Sheikh, no Egito, levando ao Brasil todas as principais informações do que está acontecendo aqui da boca dos nossos convidados, da boca da prateleira de cima do agro brasileiro. E aqui do meu lado agora, olha, mais prateleira de cima é impossível. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para meu querido amigo Abelardo Lupion, o Beca, que eu conheço há mais de 30 anos. E tem um ditado que diz que a fruta nunca, jamais cai longe do pé. E é exatamente o que aconteceu, porque aqui do meu lado está o Pedro Lupion, deputado federal, que vai começar agora em janeiro o seu segundo mandato e que assume em fevereiro a frente parlamentar da agropecuária. Exclusivo aqui no Fala Carlão, melhor impossível. Pedro, obrigado pela sua presença aqui, viu? Carlão, eu que agradeço e que honra, né, encontrar você aqui no Egito, né? Foi chique. Encontrar em leilão de gado a gente encontra direto, né? Agora aqui no Egito essa foi show de bola. E eu fico feliz demais de poder estar aqui, mas estar aqui não só para falar do Brasil, mas falar sobre o agro brasileiro. A nossa responsabilidade de mostrar que a gente produz com competência, com qualidade, numa quantidade absurda, sem ter que derrubar um pé de árvore. Ou seja, a responsabilidade da gente produzir com tecnologia em cada vez maior índice de produtividade e em menos área de produção. Isso faz com que a gente seja, né, a linha de ponta aí do mundo sobre aliar a ecologia, o meio ambiente, a diversidade ambiental, socioambiental com a produção de alimentos. Pois é, nesse quesito, o Brasil tem muito o que mostrar. Essa COP aqui, viu, Pedro, está sendo chamada de COP da implementação. Porque existe, você sabe, né, um blá 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 danado, muita gente fala, as últimas COPs falaram e nada tem acontecido. Mas parece que dessa vez o trem vai. Você acha que vai mesmo, não? Se partir do princípio que a gente estava falando em alguns milhares de bilhões e agora já se fala para 2030 em 1 trilhão, é pesado, né? Eu acho difícil. A minha preocupação não é nem se consegue implementar ou não consegue implementar. A minha preocupação é atrás de quem que vão. Né? Se a responsabilidade da implementação for do Acordo de Paris for de quem produz e depender apenas dos países em que há uma grande produtividade, uma grande produção e principalmente onde há uma grande preservação, a conta fica muito pesada para nós. Né? Nós temos que saber que enquanto os nossos amigos europeus ficam nos criticando, nos atacando e exigindo a implementação, nós estamos lá há 500 anos com preservação e produção de alimentos. É essa a responsabilidade que a gente tem. Enquanto eles não têm mais um pé de árvore, a gente está lá, com as nossas florestas, com as nossas matas, com os nossos biomas e com a legislação ambiental mais moderna do mundo, que começou a partir do Código Florestal. Então é óbvio que a gente tem uma responsabilidade imensa e me preocupa muito que essa chamada implementação do Acordo de Paris acaba caindo a conta para o lado mais fraco. Pois é, mas a gente fala o seguinte, quando a gente fala em implementação, a gente está falando de uma conta que, como você mesmo falou, era para ser 100 bi, agora já está em 1 trilhão, tem gente que fala mais do que isso. Será que dessa vez, porque botar a mão no bolso não é fácil, e eu conversando aqui com o especialista, ontem mesmo falava com o Marco Janck aqui, ele falou, Carlão, é possível que algum dinheiro vá, algum dinheiro saia, mas dificilmente esse algum dinheiro vai sair para o Brasil, porque tem países ainda em situação de muito maior vulnerabilidade do que o nosso. Então, a conta aí parece que o Brasil está fazendo a parte dele. Não, é isso que eu digo. Eu acho que o Brasil, a gente faz a nossa parte. Né? Aquilo que eu disse, a gente produz a maior quantidade de alimentos por metro quadrado do mundo. Ninguém consegue fazer a agricultura que nós fazemos. Com tecnologia, com avanços importantes, como nós tivemos lá atrás o plantio direto, a responsabilidade dos nossos biomas, o que a gente tem feito, nós temos às vezes 3 safras no Brasil. Isso em lugar nenhum do mundo tem. É óbvio que a natureza nos ajuda e nos ajuda muito. Nós somos abençoados por ter as terras que nós temos e o clima que nós temos. Mas a gente sabe do nosso tamanho e da nossa responsabilidade. A partir do momento que as pessoas chegam para nós, e aqui você vê placa para todo lado dizendo nós precisamos de 100 bilhões de dólares por ano para salvar as florestas tropicais. Quem vai pagar essa conta? De onde vai sair esse dinheiro? De quem está produzindo e colocando comida na mesa de todo mundo ou de quem já desmatou todas as suas áreas? Essa que é a pergunta que fica, né? Eu conversei agora mais cedo com o governador do Mato Grosso, o Mauro Mendes, e ele me falava o seguinte, Carlão, o Mato Grosso é o principal produtor rural do Brasil, é o maior produtor de carne, é o maior produtor de grãos,
e nós preservamos 62% do nosso território. Eu queria que você me apontasse um estado em qualquer lugar do mundo que tivesse esse mesmo nível de produtividade. E ele me cita o exemplo da Califórnia, que é o maior produtor dos Estados Unidos e tem menos de 20% da sua área de reserva preservada. Não precisa nem ir muito longe, vai na França, vai na Alemanha, vai na Suécia, vai lá na Espanha e veja, não existe mais nada de preservação, não existe mais nada, pelo contrário, no ano passado os Estados Unidos, por exemplo, autorizou o plantio nas suas áreas de reserva. Ou seja, enquanto nos criticam, nos atacam e querem fazer com que a gente tenha uma lei cada vez mais restritiva, eles não cumprem a sua parte. É óbvio, a Amazônia é super importante, é a área de diversidade ambiental mais importante do mundo e obviamente tem que ser preservado. E aquilo que eu disse, com a tecnologia que nós temos, com o nosso Código Florestal, com a legislação que nós temos no Brasil, a gente pode aumentar a nossa produção, aumentar a nossa produtividade sem ter que derrubar um pé de árvore. E é isso que o governador estava falando para você, 62% do Mato Grosso é preservado. É óbvio que não é ali que tem que pagar a conta, né? Com certeza. E tem um detalhe que cai, uma coisa que pega cada vez mais forte no Brasil, que é a história do desmatamento ilegal. O desmatamento ilegal zero, ontem eu fiz uma pergunta, ontem eu dei uma apertada aqui num consultor e falei o seguinte, cara, a partir de 1º de janeiro, faz de conta que você é o presidente da República, como é que faz para acabar com o desmatamento ilegal? Se é isso que tanto nos criticam e acaba a imagem do Brasil fica com uma cicatriz profunda com isso. Como acabar com isso? O governador de Mato Grosso, mesmo Mauro Mendes, me falou hoje o seguinte, que ele entregou ao presidente do Senado, ao Pacheco, que estava aqui ontem, uma ideia de usar uma coisa que já tem no Código Penal brasileiro, que é o seguinte, uma fazenda que planta maconha ou que planta ou que tem alguma droga, se for encontrada, na hora confiscada, o dono da fazenda perde a propriedade da terra. Ele falou, vamos fazer isso, acaba com o assunto, queria saber a sua opinião. Bom, primeiro, eu acho assim, importante essa questão de desmatamento ilegal zero. Eu acho que do jeito que nós temos, a tecnologia que nós temos hoje de produção, a gente não precisa desmatar mais nada, ponto. Então assim, a Frente Parlamentar Agropecuária defende que desmatamento ilegal, não. Nós temos condições de fazer manejo, nós temos condições de trabalhar com manejo nas nossas áreas para a gente ter produtividade cada vez maior. Agora, essa ideia é muito boa. Se você for pegar uma propriedade rural em atividade ilegal, ela pode virar área de reserva ambiental. Interessante. Eu achei a ideia fantástica. E assim, aí ele me falou falou, depois que foi feita essa lei, adivinha quantas fazendas foi pego desse jeito? Zero, praticamente zero. É isso aí. Porque, na verdade, é uma escolha do produtor. Se ele quiser ficar fora da lei, ele vai correr o risco da lei pegá-lo fortemente. Eu adorei essa ideia e agora o Fala Carlão adotou essa ideia. Nós vamos levar essa ideia e vamos cobrar lá para Colômbia, Bolívia, Peru. E vamos cobrar do Pacheco que aprove essa ideia para a gente realmente mudar. Senão a gente não muda a página. A gente vem aqui ficar falando, a gente não sai do corner. A gente está sempre vamos dizer assim, nas cordas. Sabe que é importante ressaltar que no nosso governo agora, governo Bolsonaro, a ministra Tereza Cristina esteve em mais de 100 países e abriu mais de 80 novos mercados para os produtos brasileiros. Porque a gente tinha ainda um preconceito gigantesco, dizendo assim, não posso comprar produto do Brasil porque tem desmatamento, porque tem veneno, porque não respeita os rios, porque não resolve o problema ambiental. Pelo contrário, a gente consegue fazer, eu já disse isso várias vezes aqui, a gente consegue produzir com muita responsabilidade ambiental e colocar os nossos produtos mundo afora. Isso tudo porque a gente está sempre no corner, está sempre se defendendo. Em vez de sermos proativos, a gente está sempre na defensiva. E é um dos motivos de eu e outros colegas, como o Sérgio, que é o presidente da nossa frente parlamentar, estarmos aqui no Egito, junto com você aqui, para defender o que é a produção responsável que nós temos no Brasil, porque eu garanto e desafio qualquer país que está com pavilhão aqui, com stand aqui, me mostra uma área com produtividade igual a nossa, que vocês usem menos veneno que a gente, ou principalmente, que vocês consigam preservar o ambiente do jeito que a gente preserva. Não existe. Pois é, não existe. O meu amigo Caio Penido, que é do IMAC lá do Mato Grosso, ontem, numa conversa comigo aqui no Fala Carlão, falou, gente, o Brasil é de longe, qual é o sinal de riqueza hoje, não é? Ter floresta é sinal de riqueza? O Brasil é a potência mundial, né? Não, até porque a gente começa agora com esses mercados de carbono,
que é um tema que está super em voga, e todo mundo está falando sobre isso aqui, imagine o que nós temos, é que nem criptomoeda, que os asiáticos estavam cheios, agora é com a gente. Nós temos carbono de verdade para vender para o mundo inteiro e para poder financiar o nosso país, financiar a nossa produção. Infelizmente, o projeto que venceu as eleições não é o que eu apoiava, que eu acredito e que daria condições para esse trabalho. Espero que o próximo presidente tenha a responsabilidade de saber explorar bem isso, respeitando os produtores rurais. Já que você tocou nesse assunto, eu queria saber de você já como é que é o posicionamento, o que você está achando que vem por aí, o que está no plano desse governo e como é que vocês estão se preparando na frente parlamentar para fazer frente a isso. Bom, primeiro eu ressaltar o seguinte, a frente parlamentar é composta de parlamentares, nós somos mais de 300. Então cada um tem a sua opinião, o seu posicionamento político. Eu particularmente sou de oposição ao presidente que ganhou a eleição e vou continuar sendo de oposição, sou oposição ao PT, sempre fui a vida inteira. Agora, a nossa responsabilidade na frente parlamentar é fazer com que o nosso produtor rural e a produção agrícola brasileira seja respeitada. Respeitada em que sentido? Respeitada tendo por parte do governo o apoio necessário. Nós nunca tivemos um governo que apoiou e trabalhou tanto pelo produtor rural como o governo Bolsonaro. E eu falo isso com toda tranquilidade, porque eu estava dentro do governo, eu convivi com o governo, conheço a ministra Tereza, o ministro Joaquim, o ministro Salles, todos aqueles que trabalharam por nós e nos ajudaram. E a nossa pauta avançou muito. Avançou pautas importantes, como licenciamento ambiental, como o autocontrole, a nova lei do agro, né, que mudou todos os títulos do agronegócio, o crédito agrícola melhor, ou seja, a gente teve uma responsabilidade imensa de apoiar o produtor rural. Aí quando eu vejo um plano de governo que trata de voltar ao Ministério de Assuntos Agrários, Desenvolvimento MST, que fala de regulação do agro. O que é a regulação do agro, Carlão? Eu pretendo perguntar hoje aqui para o Lula se ele puder responder. O que é a regulação do agro? Sabe o que é? Dizer para mim, que sou produtor rural, dizer para você que é produtor rural, ou para qualquer um que está nos assistindo, o que ele pode plantar, em que período e para quem ele pode vender. Isso para mim não é regulação, isso aí para mim é controle total do Estado, que eu sou completamente contrário. Então a nossa função como frente parlamentar vai ser aplaudir quando estiver certo, agradecer quando for positivo e criticar e fazer oposição quanto necessário. A nossa responsabilidade como frente parlamentar, como bancada ruralista, é representar o produtor rural brasileiro. E é isso que a gente vai fazer no Congresso Nacional. Maravilha, gente. Mas a frente, quem assume a frente, assume com uma pauta? Como é que é? Qual que é a pauta da sua gestão? Não, mas eu acho que a gente tem pautas prioritárias que estão tramitando. Licenciamento ambiental é muito importante. A nova lei do alimento mais seguro, que é a gente conseguir melhorar o sistema de credenciamento de defensivos agrícolas para que a gente consiga ter moléculas mais modernas, que deixam menos resíduo e que facilitam a nossa produção. Existem casos no Brasil que a Argentina, por exemplo, defensivos do trigo, um pesticida do trigo. A Argentina já está usando há 10, 15 anos esse defensivo, a gente não conseguiu a licença dele no Brasil ainda. Quando consegue a licença, ele já está obsoleto. E aí é óbvio, é só pensar, somar 1 mais 1. Quanto mais antiga a molécula e a tecnologia, pior ela é. Quanto mais moderna, menos resíduo e menos danosa, né? Então, avançar com essa legislação, avançar com a legislação do autocontrole, que é muito importante, a gente poder desburocratizar o setor de fiscalização sanitária, vegetal e animal. Essa história do autocontrole é a coisa mais importante do mundo. Afinal de contas, as empresas brasileiras, elas competem mundialmente e globalmente. Elas é que têm que ser responsáveis pelos produtos que elas fazem, né? Aí, vou contar um exemplo para você. Eu fui relator na Câmara, nós aprovamos na Câmara o autocontrole. Está no Senado, está parado no Senado. Aliás, cobra do Pacheco lá. O que está acontecendo é o seguinte, eu tive um caso de um grande frigorífico, um grande de porco, lá no Paraná, das cooperativas, que abate mais ou menos 3.500 suínos por dia. Colocaram uma nova linha de produção para abater 7.000. O fiscal do agropecuário resolveu tirar férias um mês, ficaram 1 mês sem produção no frigorífico. Quem que paga essa conta, gente? Não tem cabimento isso. É burocracia. Isso que tem que acabar, tem que modernizar o sistema, por isso que está lá o autocontrole. Então, assim, são muitos temas que a gente está trabalhando para conseguir fazer com que o nosso produtor tenha tranquilidade. Além, obviamente, dos sócios ocultos todos do sistema. Os sócios ocultos que custam para nós produtores e que a gente precisa. Crédito agrícola, seguro, trabalhar para conseguir ter crédito, para conseguir ter dinheiro, para conseguir plantar, para enfrentar as nossas dificuldades com infraestrutura, aliado à tecnologia e principalmente melhorar o sistema de seguro agrícola, que é uma batalha antiquíssima e que a gente precisa cada dia mais.
Olha, Pedro, deixa eu te falar, eu acho que a partir de fevereiro eu vou ter uma agenda em Brasília, eu quero passar uma semana com você lá em Brasília, pra você me explicar como é que funciona tudo lá, viu? Pegar um papelzinho, eu garanto pra você que você vai pegar um papel de caderno universitário, você vai anotar frente e verso e vai faltar a folha dos problemas que a gente tem que enfrentar. Mas é preciso ter ajuda, apoio, e é por isso que comunicadores como você, responsáveis, que fazem com que os nossos produtores rurais estejam bem informados no dia a dia, facilitam o nosso trabalho. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, já que eu te apresentei falando que a fruta nunca cai longe do pé, eu hoje comecei um Fala Carlão já chutando no pescoço, já falando, agora vamos falar um pouquinho de você, me conta um pouquinho. O Beca, quando você falou que queria ser político, ele falou o que pra você, hein? Vai estudar, vai se preparar, você não vai ser político por ser filho. E aí eu me formei, fui fazer 2 pós-graduações nos Estados Unidos, fiz mestrado na Espanha, aí quando eu entreguei um monte de currículo pro velho, ele falou, agora você pode ser candidato. Aí fui deputado estadual do meu estado, do Paraná, por 2 vezes, sendo inclusive líder do governo lá na Assembleia Legislativa e já no primeiro mandato como deputado federal, vice-líder do governo desde o primeiro dia, vice-presidente da Comissão de Agricultura, relator de pautas importantes como a Lei do Agro, né, e também agora na frente parlamentar das cooperativas e na coordenação política de toda a bancada ruralista. Isso me deu uma bagagem importante para já no ano que vem assumir aí a frente da nossa bancada. Maravilha, gente. É por isso que eu acho que o Brasil vai dar certo demais da conta, o Brasil vai ser uma potência, por causa desse povo aqui, entendeu? Eu conheci esse menino, tinha 5 anos de idade, olha só o que virou. Obrigado, viu, querido? Obrigado, Carlão. Obrigado a todos vocês. Um grande abraço a todos os produtores do Brasil. É isso aí, gente. Falei aqui com o Pedro Lupion, que é deputado federal, filho do meu amigo Beca, do Abelardo Lupion, que foi deputado quantas legislaturas, hein? Pai foi 6 mandatos e agora que ele tá feliz lá no Nelore Beca, só cuidando dos Nelore dele. Pois é, tranquilão. Eu ia falar, agora ele só mexe com aquele Nelore que veio da Índia. A Índia, nova importação, quem quiser conhecer material genético top de qualidade, Santo Antônio da Platina, Nortão do Paraná. Pois é, rapaz, é isso aí, gente. É gente do campo, é gente que sustenta o Brasil. Esse é o agronegócio brasileiro. Pedro Lupion falou aqui no Fala Carlão, direto da COP27, Sharm El Sheikh, Egito. Muito obrigado, quero agradecer Singenta, Grupo Public e Plataforma Agro Revenda pelo apoio que nos deram para estar aqui cobrindo para vocês do Brasil tudo o que está acontecendo de relevante aqui na COP27. Muito obrigado, um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo programa.